E vendo a aflição da mulher, ele disse a ela: manda que os teus filhos vão pela vizinhança a buscar vasos emprestados, não poucos, muitos vasos, e depois você entra na tua casa, sobre ti e sobre os teus filhos, fecha a porta, fica somente você e os teus filhos dentro da tua casa, e você vai colocar o azeite sobre todos esses vasos. A Bíblia diz que aquela mulher começou a deitar o azeite sobre os vasos. Os seus filhos iam trazendo a ela os vasos, e ela ia enchendo, gradativamente enchendo os vasos. Aleluia. E o azeite não parava. Aquilo que ela achava que era pouco, que ela achava que era quase nada, começou a se multiplicar. Às vezes nós achamos na nossa vida que temos pouca fé. Às vezes achamos que temos pouca força. Às vezes achamos que a vida está difícil, e realmente existem algumas situações, algumas experiências na nossa vida que não são fáceis, são difíceis. São adversidades que às vezes enfrentamos, não é? Que não são fáceis. Nós sentimos na pele alguma dificuldade. Mas o Senhor hoje, através da sua palavra, está falando conosco que aquilo que nós reputamos por pouco, Ele pode transformar em muito. Ele pode transformar em muito. Às vezes a minha pouca força, Ele transforma em muita força. Como diz um salmista no Salmo 40, no Salmo 40, diz que Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, não é? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aquela mulher então encheu todos os vasos de azeite, e ela pediu a um dos seus filhos: trazei-me mais um dos vasos. E eles disseram, ele disse: acabou os vasos, mãe, não há mais vasos. E o azeite parou. A Bíblia diz que ela foi falar ao profeta, e o profeta então deu-lhe a recomendação: agora você vai, vende o azeite, paga a tua dívida, os teus filhos não irão mais para o cativeiro, para serem escravos daquele credor. Você paga essa dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acho importante que nessa parte do texto nós temos algo relevante, que é o de contarmos as nossas necessidades a quem de direito. Ela foi contar uma necessidade que ela tinha ao profeta de Deus. Aleluia. Ela não foi falar com qualquer pessoa, ela foi falar a um profeta de Deus. O profeta de Deus aí representa, ele era um profeta mesmo, era Eliseu, substituto de Elias, mas ele representa a Deus, conforme nos diz Mateus capítulo 6, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, fala com o teu pai que te vê no oculto, e teu pai que te vê no oculto te recompensará. Eliseu representa o próprio Deus. Ela foi contar as suas necessidades a Deus. Hoje nós temos a possibilidade nesta noite de colocarmos aqui as nossas ansiedades, de colocar, não só hoje, mas durante a semana, durante a nossa vida, mas hoje especificamente, que estamos nesse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, temos a possibilidade de colocarmos diante dele
as nossas mais íntimas necessidades. Colocarmos diante dele necessidades familiares, necessidades financeiras, necessidades afetivas, necessidades emocionais, necessidades físicas. Colocarmos diante dele. Às vezes falamos tanta coisa com todo mundo, e nem todo mundo precisa saber de coisas. Nem todo mundo precisa saber, está preparado até para ouvir determinadas particularidades que dizem respeito à nossa vida. E essa mulher nos ensina, segundo a orientação do profeta: você pega esse pouquinho do teu azeite, pega vasos emprestados e entra no teu quarto, entra na tua casa, sobre ti, sobre os teus filhos, e fecha a porta. É você, Deus e os teus filhos. Hoje Deus está mandando que nós fechemos a porta. Não é fechar a porta assim, não compartilhar nada com ninguém, mas tem coisas que são muito íntimas da nossa vida. Tem coisas que são muito íntimas da nossa vida. Tem coisas que dizem respeito a particularidades da nossa vida. Então Deus está mandando: entra no teu quarto, no teu aposento, que fala da nossa intimidade com Deus, que fala da nossa relação com Deus, que fala da nossa comunhão com Deus, que fala daquele momento que nós separamos para falar com Deus. Hoje você mãe, você pai, você filho, nós que estamos aqui, sejam jovens ou pessoas adultas, já maduras, temos a possibilidade de adentrarmos no íntimo de Deus, no íntimo das coisas de Deus, e colocarmos as nossas ansiedades diante do Senhor. Foi Paulo quem escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, um versículo bem conhecido da cristandade. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. E no versículo 7, como resultado daquele homem, daquela mulher que coloca as coisas diante de Deus, ele dizia: a paz de Deus. Quando nós colocamos as coisas diante de Deus, nós sentimos uma paz, porque nós sabemos que estamos colocando as coisas diante de alguém que é confiável, que ele não vai expor a nossa imagem, ele vai ser uma pessoa confiável, ele é uma pessoa confiável, e ele quer que eu me coloque diante dele sem reservas e coloque as minhas mais íntimas necessidades diante dele. Você mãe, você pai, você jovem, nós temos hoje a possibilidade de colocarmos as nossas ansiedades diante de Deus. Às vezes achamos que é tão pouca a nossa força. Eu não tenho a fé como aquela missionária, como aquele missionário, como aquele pastor. Mas às vezes pode passar isso na cabeça de alguém: eu não tenho. Às vezes é tão pouco que eu tenho, mas é esse pouco mesmo que Deus está contando. É com esse pouco que Deus está contando, e Ele vai fazer o milagre da multiplicação da tua fé. Ele vai fazer milagres da tua vida para a glória do Senhor. Esse milagre que a tua alma almeja, esse milagre que você está cogitando diante do Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para multiplicar as coisas. Aleluia. Ele é poderoso para favorecer a tua vida. Para favorecer a tua vida. Essa é uma primeira condição que eu vejo nesse texto. A segunda condição aqui dos versos agora 8 até o versículo 37, nós lemos somente alguns versículos, fala da mulher sunamita. A mulher sunamita é aquela que morava em Sunem. Sunem é uma cidadezinha lá ao norte da Palestina.
próxima ao mar da Galileia. Essa mulher morava em Sunem. Daí essa designação, a mulher sunamita. Essa mulher ela é tida como uma mulher rica. Ela é tida como uma mulher rica. E ela começou a observar um homem. Ela começou a observar um homem. Esse homem era Eliseu, substituto de Elias. Ela observava esse homem. Esse homem passava pela casa dela, vez ou outra, de repente se hospedava para comer algum pão, não é? Visitava para comer algum pão. E ela observava os passos daquele homem. Ela observava, não é? As particularidades da vida daquele homem, a fidelidade daquele homem, a santidade daquele homem, o testemunho daquele homem. Até que num determinado dia, ela abriu seu coração para o seu esposo. Ela abriu seu coração para o seu esposo. Ela disse, eu percebo, era uma porta de bênção que estava se abrindo na vida dela. Era uma porta de bênção que estava se abrindo para a vida dela. Porque ela estava se abrindo para a obra de Deus. Ela estava querendo abrir o seu coração para o homem de Deus, para a obra de Deus. E ela disse, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer lá no fundo, próximo ao muro, vamos fazer um quarto para esse homem. O meu desejo, ela dizendo ao seu esposo, o meu desejo, esposo, é fazer para esse homem, que é um santo homem de Deus. Eu estou percebendo as pisadas desse homem. Eu estou percebendo o testemunho deste homem. Eu estou percebendo que ele é um homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto de alvenaria. Vamos fazer um quarto e nós vamos colocar nesse quarto uma cama, vamos colocar nesse quarto uma mesa, vamos colocar nesse quarto uma cadeira e vamos colocar também um candeeiro, uma luminária. Vamos colocar para ele. Vamos colocar. E assim foi feito. Cada vez que Eliseu, ele vinha, ele passava lá por Sunem, não é? Ele ia se hospedar no seu quarto. Até que um dia ele disse a Geazi, o seu servo, ele disse, chama essa sunamita, porque eu estou incomodado. Eu quero apresentar alguma novidade para a sunamita. Diga para ela, o que nós podemos fazer, Geazi, para abençoá-la? O que nós podemos fazer para abençoá-la? E Geazi, então, chamou aquela mulher e ele disse, o que eu posso fazer para te abençoar? Eu posso me dirigir ao rei Acabe e dizer para ele, para te favorecer em alguma questão? Ela falou, Senhor, eu já me dou por satisfeito, eu habito no meio do meu povo. Mas Geazi comunicou a ele, não é? Que ela não tinha filhos, e o esposo dela já era velho, e ela não tinha filhos. E ele disse, pois bem, daqui a um ano, que isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Hoje em dia tem pessoas que às vezes dizem assim, você profetiza. Não, você não profetiza nada, você profetiza se Deus colocar na tua boca, aí você profetiza. Você profetiza se o Espírito Santo de Deus colocar na tua boca, não é eu vou sair profetizando. Eu acho essas coisas muito esquisitas. Não é? Nós profetizamos quando o Espírito de profecia é da parte de Deus, quando o Espírito de revelação da parte de Deus, quando o Espírito de Deus, ele começa a se mobilizar, se movimentar no meio do povo. Ele vai tomando crianças, como eu já vi Deus tomando crianças. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, numa segunda-feira levantaram uma criança assim, o nome dela é Andréia, hoje casada, já tem filhos. Levantaram ela e colocaram ela numa cadeira, uma criança, e ela profetizando para a igreja. Aleluia. E Deus enchendo os vasos lá. Mas ninguém disse para ela que ela ia profetiza aí, Andréia. Não, uma criança, não sabia nem o que estava fazendo direito, não é? Mas o Espírito Santo de Deus, ele tomou a vida daquela criança. Ele tomou a vida daquela criança. E o Espírito Santo de Deus é poderoso para tomar vidas aqui nesta noite, para distribuir bênçãos aqui nesta noite.
para dar revelações aqui nesta noite. Ele é poderoso para dar revelações aqui para jovens, para pessoas adultas, para as crianças. Deus é poderoso para manifestar, aleluia, o seu Espírito nesta noite e fazer com que dons de Deus comecem a surgir aqui no meio da igreja. E aquele homem profetizou. Ele disse: daqui a um ano, ao tempo determinado, daqui a 9 meses, não é? Você vai abraçar o filho. Aleluia. Não é? E ela disse, né, conhecendo, né, as variáveis, o esposo já era velho, não é? De repente também ela já não cumpria mais os dias mais aprazíveis para as mulheres conceberem, né? Nós não sabemos a faixa etária dessa mulher. A Bíblia só faz menção de que ele era velho. E ela disse: Senhor, não mintas a tua serva, não enganes a tua serva, mas assim será, né? No tempo aprazível você vai ter um filho. E ela teve esse filho. Esse filho cresceu, agora já era um menino. Nós não sabemos a faixa etária dele. Ele era um menino. Quando de repente ele estava com o seu pai junto aos segadores, estava lá fazendo a colheita, não é? Possivelmente a colheita do trigo, a colheita da cevada, que eram os cereais muito característicos daquela região de Israel, não é? Da Palestina. Em Israel, não é? Estavam fazendo a seca, quando aquele garoto ele começou a sentir uma dor de cabeça. Ele disse: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o seu esposo então pediu que um dos segadores, um moço, fosse levar o menino à sua mãe. E aquele menino ficou no colo da sua mãe, sendo cuidado pela sua mãe até o meio-dia. E a Bíblia diz que aquele menino, ele veio a falecer. Ele veio a falecer. Ele morreu. O garoto morreu. Eu vejo uma coisa importante, que Deus já estava preparando no caminho daquela mulher. Ela viu o homem de Deus no começo, ela viu aquele homem de Deus, e vendo aquele homem de Deus, ela sentiu no coração de fazer um quarto para aquele homem. Lembra? Nós vamos colocar naquele quarto uma cama, vamos colocar naquele quarto uma mesa, vamos colocar naquele quarto uma cadeira, um candeeiro, uma luminária, vamos colocar naquele quarto. E todas as vezes que o homem de Deus vier aqui à nossa casa, ele vai se hospedar naquele quarto. Ela já havia feito, ela já havia sentido o desejo. E agora que o seu filho estava morto, o que ela faria? O que ela fez? Como ela já havia feito aquele quarto para o homem de Deus, ela fez o quê? Ela pegou o seu filho, a quem ela tanto amava. Que nós temos mães, né? As mães logicamente que amam os seus filhos, assim como os pais também amam os seus filhos. Ela pegou aquele filho, a quem ela tanto amava, e ela deitou sobre a cama do homem de Deus. Eu vejo um princípio aí, sabe? Deitar sobre a cama, não é? Deitar sobre a cama, não é? Dá-nos a ideia de alguém que ela vai colocar alguma coisa para descansar na cama do homem de Deus. Ela vai descansar na presença de Deus. Aleluia. Aquela cama naquele quarto representa um momento importante que uma pessoa tem de descansar em Deus. Aleluia. De descansar em Deus. Hoje Deus, através da sua palavra, Ele manda que nós descansemos. Eu não conheço a intimidade da tua vida, eu não conheço as particularidades da tua vida, eu não conheço as especificidades da tua vida, mas o Senhor está mandando nesta noite, mediante a sua poderosa e gloriosa palavra, que nós descansemos nele. Deus te trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Descanse nele. Descanse nele. Coloque diante dele as tuas mais íntimas necessidades. Coloque diante do Senhor as coisas mais íntimas do teu coração.
E ela não se deu por satisfeita. E quando ela não subiu àquele quarto e deitou lá o seu filho. Houve um momento, quando ela foi até o profeta, que o profeta disse, não é? Alguém até perguntou para ela: vai tudo bem contigo? O filho dela já havia morrido. Alguém pode até dizer que aquela mulher era mentirosa, não é? Mas se ela tivesse que falar alguma coisa, seria para o homem de Deus. Tem certas coisas que a gente fala para Deus, tem certas coisas que a gente compartilha com Deus. Aquela mulher, ela não foi mentirosa, não. Ela simplesmente quis falar as coisas certas para a pessoa certa. Ela queria colocar as suas demandas, as suas intimidades na presença da pessoa certa. E a pessoa certa lá era o profeta de Deus. E houve um momento que o profeta Eliseu lhe disse: olha, Geazi, vai lá, pega o meu bordão, pega lá o meu bordão, não é? E coloca sobre a vida do menino. Coloca sobre o menino, não é? Ele colocou e o menino continuou morto. Mas aquela mulher, ela se ajoelhou ante os pés do profeta, reconhecendo a autoridade de Deus que estava sobre ele, a autoridade do Senhor que estava sobre ele. E ela clamou, ela pedia, não é? Pedia com muita insistência que ele fosse ao seu filho, não é? Que ele fosse ao seu filho, e ele mesmo orasse pelo seu filho. Eliseu, ele se dirigiu, então ele subiu àquele quarto. A Bíblia diz algumas coisas importantes. Ele deitou, eu não sei se eu teria coragem para isso. Ele se deitou sobre o menino. Ele colocou a sua boca sobre a boca do menino. Ele colocou os seus olhos sobre os olhos do menino. Ele colocou as suas mãos sobre as mãos do menino. Era um defunto. Era um defunto. Mas aquele homem de Deus, quando nós colocamos as coisas nas mãos de Deus, ele se identifica conosco. Ele toma a nossa causa. Ele toma a nossa causa pela raiz. Às vezes eu não teria coragem para isso, mas Eliseu lá está sendo representado pela própria pessoa de Deus. É uma representação, é um paralelo, é um sentido figurado. Ele está representando o próprio Deus. E sabe o que representa isso? Deitar sobre o menino, colocar a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as suas mãos sobre as mãos do menino. Significa que Deus, ele toma a nossa causa por inteiro. Eu sei que você já tem feito isso, mas nesta noite você tem a possibilidade de colocar a sua causa mais uma vez nas mãos do Senhor. Aí pela fé, sem você pronunciar uma palavra, coloque essa situação nas mãos do Senhor. Aleluia. Coloque esta causa, essa situação, essa demanda nas mãos do Senhor. E o Senhor que tudo pode, ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai abrir portas para favorecer a tua vida, para abençoar a tua vida, para a glória do seu glorioso nome. No primeiro momento, as coisas não aconteceram. A carne do menino aqueceu um pouquinho, mas ele ainda não havia ressuscitado. O homem desceu, saiu da cama, foi andar pela casa, andou um pouquinho pela casa, né? Andou, aí voltou. A Bíblia diz que ele se deitou novamente sobre o menino. Eu subentendo aí, que se ele se deitou, acho que ele fez a mesma operação. Colocou a boca na boca do menino, olhos nos olhos do menino, as mãos nas mãos do menino, não é? E de repente a carne do menino começou a se aquecer. Interessante que às vezes, no primeiro momento, as coisas não aconteceram. Ele precisou andar pela casa e posteriormente aquele homem de Deus, Eliseu, repetir aquela operação. Sabe o que significa isso? Às vezes tem coisas que nós colocamos diante de Deus, que elas não acontecem no primeiro momento. Talvez tem pessoas aqui que estão colocando coisas diante de Deus, e às vezes as coisas não estão acontecendo no primeiro momento. Mas dá uma rodada pela casa. Dar uma rodada pela casa quer dizer, espera um pouquinho em Deus, confia um pouquinho mais em Deus, tenha mais determinação em Deus. Eu ainda estava vindo para cá, eu estava no metrô, eu abri o Salmo 37 no versículo 3 até o versículo 5. Deixa eu ver se eu me lembro. Ele diz assim: confia no Senhor. Versículo 3 do Salmo 37.
Confia no Senhor. Faz o bem. Habitarás na terra e serás alimentado. Confia no Senhor. É um imperativo. Confia no Senhor. Amém. Às vezes você se deitou sobre o menino. Hipoteticamente, você está me entendendo? Você colocou alguma coisa diante de Deus. Ainda não aconteceu. A Bíblia diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. Deus está dirigindo a palavra da confiança aqui para homens e mulheres. A palavra da confiança. Você vai sair daqui cheio de fé, cheio de confiança, sabendo que o Senhor é aquele que toma a tua causa, sabendo que o Senhor é aquele que se identifica com a tua causa, sabendo que o Senhor, no momento certo, Ele vai agir em prol da tua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Você pode dar glória a Deus? E no versículo 4, o salmista, ele diz: deleita-te também no Senhor. Isso é coisa para gente que crê, né? Não é fácil. Tem situações que não são fáceis. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te também no Senhor. Lembra quando Paulo estava lá em Filipos, próximo da meia-noite? Ele, não é? Ele estava naquela prisão com Silas, não é? Com Silas estava na prisão lá em Filipos, e próximo da meia-noite, eles estavam orando, mas estavam se deleitando, não é, Lucas? Estavam se deleitando diante de Deus. Aleluia. Deus, Ele quer que eu exerça um pouquinho uma vida de fé, que eu me deleite nele. Sabe quem está no controle da tua família? É Deus. É Deus que dirige os teus passos. É Deus que dirige as tuas finanças. É Deus que conduz a tua vida. É Deus que te dá saúde. É Deus que te dá livramento. É Deus que abre portas para você. É Deus que coloca as barreiras por terra. É Deus que aplana os caminhos da tua vida. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse desejo do teu coração, que está aí no teu coração, eu não conheço. Ainda bem que eu não conheço. E você também não conhece o desejo do meu coração, mas Deus sabe o desejo do teu coração. E Ele está dizendo: deleita-te também no Senhor. A palavra de Deus está falando aqui nessa noite, como todas as noites. A palavra do Senhor está falando: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. E no versículo 5, é um versículo que nós aplicamos até ao pecador, e é cabível, logicamente, mas também deve ser muito bem aplicado também ao crente. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, como essa mulher fez. Ela entregou o seu caminho ao Senhor. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem, sim. Vai tudo bem. Ela tinha uma demanda, o filho dela morreu, e ela tinha que contar para alguém, mas ela ia contar para a pessoa certa. Ela ia entregar o caminho dela, aquela demanda dela, aquele probleminha dela, ou aquele problemão, né? Não era um probleminha, um problemão dela. Ela ia entregar ao Senhor. Enquanto eu prego esta palavra, você, em um ato de fé muito particular, coloque essa situação diante de Deus. Será que eu tenho situações que eu preciso colocar diante de Deus? Tenho. Coloque essa situação diante de Deus. Deus está falando nesta noite aqui pela sua palavra. Coloque esta situação diante de Deus. Aquela mulher foi muito feliz porque ela tinha onde colocar o seu filho, porque ela fez aquele quarto. Aquele quarto representa, não é? O quarto da nossa fé. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, ele diz: mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria que está nos céus, ela é representada por aquele quarto. Nós esperamos dias melhores aqui na terra? Esperamos, sim. Temos esperança que algumas coisas sejam encaminhadas favoravelmente para a população brasileira ou para o povo cristão? Temos.
mas sobretudo a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que há de transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, para ser conforme o seu corpo glorioso. Feliz daquela mulher que no momento da sua visitação ela construiu aquele quarto, porque no dia da necessidade ela sabia muito bem ainda aonde ia colocar o seu filho. Eu vou colocar no quarto do homem de Deus. Eu acho que todos nós aqui temos um quarto do homem de Deus aqui. Aleluia. Deus está nos convidando a adentrarmos nesse quarto agora. Aleluia. Então quando você estiver indo para a sua casa, ou que você estiver dormindo, ou durante a semana, entra nesse quarto e coloca essa demanda diante de Deus. Diga para Ele: Deus, está nas tuas mãos. Diga para Ele: Deus, eu espero pelo teu socorro. Diga para Ele: Deus, eu aguardo somente no Senhor, porque a minha esperança é o Senhor. Diga para Ele: Deus, eu confio no teu imensurável poder de fazer coisas grandiosas para a glória do seu nome. Posteriormente, então, o homem volta, ele se deita sobre o menino, deita-se sobre o menino, não é? E posteriormente, então, o corpo do menino começou a aquecer, ele levantou, espirrou 7 vezes, só que não era gripe não, ele espirrou 7 vezes, e o menino tornou a viver. Aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus que opera grandes sinais nos céus e na terra. Aleluia, o Deus que repreende o mar, não é? O Deus que repreende o vendaval, os maiores vendavais, conforme nos diz o Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros do fogo. Aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está agindo aqui nesta noite. Calavaçu, Cantarabaxu, Messiah. Decanabaçu, Cantarabatai. Deus está agindo aqui nesta noite. Deus está tocando aqui no teu coração. Nesta noite, Deus está visitando aqui a sua igreja. Nesta noite, Deus está abençoando a tua vida. Nesta noite, porque Ele é Deus. Ele é Deus. A carta aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. Ele é eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no santo e no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Eu quero
Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Toda a glória para o Senhor. Toda a glória para o Senhor. O dia que a pessoa achar que alguma coisa que é dele, a glória de Deus sai daqui do lugar. Tudo aqui é de Deus. Tudo aqui é de Deus. Tudo que está acontecendo aqui é de Deus. Tudo é um vento que vem de Deus. Tem um vento de Deus aqui que está tocando em vidas aqui. Em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta hora. Nós queremos orar aqui pela tua igreja, junto com o pastor do Clé, junto com o pastor do Clé Júnior, junto com o Lucas, com o pastor Ronaldo, com o meu Orivaldo, com o meu Genivaldo. Nós estamos aqui orando, meu Pai querido, pela tua igreja, ó Deus, pelas viúvas. Meu Deus, nós estamos aqui orando por irmãos e irmãs que aqui estão e aqueles que eventualmente não estão por motivo de força maior. Ó Deus amado, nós estamos aqui orando pelo teu povo, pela irmã Léa lá em Israel. Oramos, meu Deus, pela irmã Isabel. Oramos, meu Pai querido, por todos os irmãos e irmãs. Oramos aqui pelo teu povo, para que a tua graça, para que a tua bênção se manifeste sobre a vida de cada um. Ó Deus, entra com uma provisão de cura aqui nessa noite. Entra com uma provisão de cura. Entra com uma provisão de renovação aqui nesta noite. Leva socorro. Se ela cai, eu subi para se ouve quer, se entra aqui com uma provisão de cura, Jesus. Entra com uma provisão de renovação, de batismo com o Espírito Santo. Ó Deus amado, abençoa essa obra aqui. Abençoa a igreja Betânia, meu Pai. Abençoa aqui a igreja Betânia. Honra a vida do pastor do Cleber, missionária Ângela. Honra, meu Pai. Honra essa obra, Jesus. Honra essa obra, Jesus. Abençoa esse teu filho aqui, essa tua filha aqui. Abençoa esse teu filho e a tua filha aqui. Abençoa esse teu filho e a tua filha aqui. Em nome do Senhor. É assim que oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta aí a graça de Deus na tua vida. Sinta aí o bálsamo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta aí o bálsamo do Senhor na tua vida. A graça do Senhor. A graça do Senhor na tua vida. Sinta aí agora. Em nome do Senhor. Sinta o bálsamo do Senhor. O novo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado, seja tocada, seja renovada. Em nome do Senhor. 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 Amém, Jesus. Amém.
palavra. Meus amados, deixa eu só fazer aqui a entrega dos irmãos que se manifestaram com deram seu nome para o Carneiro. Irmã Cleide não está hoje. Irmã Deusdete, cadê o irmão? Me ajuda aqui, cadê o irmão? Me ajuda aqui. Irmã Deusdete, entrega para ela lá. Irmã Graziela, irmã Ivone, entrega para a irmã Ivone lá. Irmão Lucidalva, irmã Meire, irmão Odair, irmão Ronaldo, irmã Sueli. Pronto. Irmã Márcia, pastor já mandou no Carneiro. Depois você fala o valor para ela, quanto você vai. Pode pegar. Meus amados, nesses carneiros estão sendo entregues, presta atenção. Nesses carneiros estão sendo entregues, nesses carneiros estão sendo entregues, tem uns R$750. Tá? Esses carneiros. Já é metade do valor lá que a gente deixou lá na madeireira. Parcela da madeira. Na madeireira o valor era muito alto, a gente teve que fazer 6 vezes. Tá? Só lá, o valor é muito alto. Então, 750 desses carneiros, tem 750 aí. Os irmãos vão decidir, pastor, vou pensar direitinho. Pastor, não vai dar para dar em maio, tem problema, dá junho, julho e agosto, né? 3, tá bom? Isso aqui é de uma que entrega para o próximo culto. Você pode escolher de 30 ou de 50 ou de 100. Quem optar por fazer por Pix, você pode fazer. Você não tem a obrigatoriedade de fazer em dinheiro. Aqui está a chave Pix, tá? Você pode fazer no Pix. A gente ganha por aqui. Agora agradeço aos irmãos. A gente precisa pagar. A gente fez um compromisso alto lá. Irmão, foi um negócio que eu filmei. Depois a Juliana vai botar na internet. Compramos as madeiras. Tudo madeiramente foi comprado. Foi uma vitória muito grande. Glória a Deus. Pastor Claire, não esqueça então. Você pensa direitinho. Se você tem uma peça de roupa em bom estado, você procura uma anja nessa semana. Hoje na cantina é equipe de forno. É uma fornilha de equipe de forno. Tá? Os irmãos estão trabalhando na cantina. Depois eu vou pedir para as irmãs, para a irmã Ivone, para a irmã Meire, dar uma mãozinha lá, para as irmãs fazerem o acerto lá e atender os irmãos que vão levar. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Terça-feira, o culto de oração, leitura da palavra de Deus, estudo bíblico. Quinta-feira, o culto da unção. E domingo, 1º de junho, a sexta ceia do ano de 2025, irmãos. Amém, Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Adentrando aí, findando o semestre na presença de Deus. Pastor do O que nós presenciamos há poucos instantes atrás é uma coisinha bem pequena que Deus quer fazer no nosso meio. É uma coisa bem pequena que Ele quer fazer. Deu para os irmãos ter uma percepção que Deus quer fazer no nosso meio. E Ele vai fazer. Vai depender da nossa constância, da nossa perseverança, da nossa assiduidade e da nossa oração. Eu peço as orações dos irmãos. Continue orando. Eu careço muito das orações dos irmãos. Peço as orações, a cooperação, evitar de se ausentar, a não ser em casos excepcionalíssimos. Mas, irmão, cadê meu cartão, hein? Meu cartão não, meu carnê. Irmão Marcos. Oi. Meu carnê. Ai, pastor, é que está saindo a produção lenta aqui. 3 de suspensão. Mas tem que vir no culto da suspensão? Vamos estudar seu caso. Meus amados irmãos, então aqui nós, evidentemente, cremos que com esse carnê vai suprir não suprir todas as necessidades, mas vai para cobrir muita coisa que ainda precisa fazer. Nós temos ainda que comprar fio da cima, muitos metros de fio, né? Vai ter que comprar rolos de fio. E o material hoje está muito caro. Mas Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos agradecer a Deus, conforme já foi falado. Terça-feira, culto. Quinta-feira, culto de libertação. E domingo, a celebração da ceia do Senhor, a sexta ceia do ano 25. Conto com a sua cooperação, com as orações dos irmãos. Não esqueça, antes de você repousar, tem alguns momentos de oração. Eu não vou estabelecer, fica a critério de cada irmão, dobrar o seu joelho. Se não tiver condições de dobrar o joelho, às vezes tem pessoas que não têm condições, pode orar sentado.
Nada impede do irmão e da irmã orar sentado, mas não deixa de orar em prol da obra do Senhor e por este país também. Amém? O país está assim, a deriva. Mas Deus é poderoso para... Deus levantou Ciro, não foi? Levantou Ciro. E o profeta Isaías tinha profetizado 256 anos antes de Ciro nascer, que Deus ia levantar um homem para libertar o povo de Israel, que estava escravo 70 anos na Babilônia. Deus levantou Ciro. E Ciro, assim que ele chegou, ele liberou o povo de Israel. A primeira leva foi 50 mil que retornaram para Israel. Então, meus amados, Deus é poderoso para usar homens, embora que às vezes não seja evangélico, mas são cristãos, para mudar este quadro no país. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Irmãos, não esqueça, na ceia nós temos a campanha do quilo. 1 quilo de alimento não perecível. Não pense você só com a cesta básica a gente atende. Às vezes tem gente que precisa, a gente precisa atender uma quantidade menor. Um arroz, um feijão, um macarrão, um fubá. Às vezes não tem a unidade. Nós recebemos quanto? Cadê? Acho que é 9 cestas. 9 cestas, irmão? 9 cestas. Mas a gente tem mais gente do que isso, né? Essa semana, mesmo com a construção, eu estava aqui, tive que atender pessoas e forneci a cesta, porque a gente não atende só os domésticos da fé. Então não esqueça, na campanha do quilo, no domingo, durante a ceia, você entrega para o diácono, que a gente vai fazer depois a irmã Cidalva e a irmã Ivone trata de recolher o material, tá bom? Os irmãos gostaram do carnê? Amém. Amém? É o carnê da Casa Bahia. Amém? Vamos agradecer a Deus pelo culto desta noite, em nome de Jesus. Irmã Madalena, vem cá agradecer a Deus. Faz tempo que eu não vejo a senhora. Irmã Madalena. Glória a Deus. Nós estamos orando para Deus preparar um trabalho melhor para ela, para que durante a semana ela fique livre para estar na casa de Deus. Amém. Amém? Agradece a Deus pelo culto. Vamos agradecer. Querido Deus Pai, somos gratos, Senhor, por este momento que passamos na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça. Ó Deus, vem agora neste momento, Senhor. Vem nos despedir, Senhor, dentro da nossa casa, Senhor. Grato pela palavra, agradecido por tudo aquilo que vimos e ouvimos da Tua parte, Senhor. Abençoa cada um desta noite, dando a eles sabedoria, fortalecendo o seu coração, Senhor, na Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos internautas. Foi transmitido o culto, filha? Está gravado, pastor. Sim, mas vamos orar. História pelos internautas, pelos idosos e pela mocidade. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença. Nós queremos apresentar aqui todos os irmãos que trabalham aqui na área técnica, meu Pai, e que fazem com que o culto aqui da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia seja transmitido para o Brasil e para o exterior também, meu Pai. Oramos por todos os internautas, meu Pai, que sejam fortalecidos, abençoados pelo Senhor, poderosamente. Oramos, meu Pai, por todos os jovens da igreja, todos os jovens, que o Senhor esteja levantando, ó Deus amado, um batalhão, um exército de jovens aqui nesta igreja, para a glória do Teu nome, meu Pai querido. Que o Senhor esteja abençoando os ausentes também, aqueles que precisam de uma intervenção preciosa do Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento, Senhor, queremos orar, Senhor, para os que estão enfermos, Senhor, nesta noite. Visita, Senhor querido, cada vida, visita cada lar, cada família aqui, Senhor, representada. Cura, Senhor, toda enfermidade, todo mal, toda doença, Senhor, toda dor no físico, toda dor nos ossos, nos nervos, Senhor, todas as dores, ó Pai, na junta. Toca, Senhor, nesta noite, dá saúde, ó Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja. Toca no baço, toca nos rins, no fígado, toca nas artérias.
diabetes, cura o colesterol, meu Deus amado, toda enfermidade, toca da cabeça à planta dos pés. Nós oramos, ó Pai, porque a tua palavra nos fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Assim nós cremos na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Faz oração pro meu neto, que foi para o hospital de novo. Senhor, tenha misericórdia do Davizinho, restaura plenamente a saúde do Davizinho. Visita neste momento, restaura a saúde da criança. Abençoa o seu genitor, abençoa a sua genitora. Dá-se a bênção da saúde. Eu te peço e te apresento, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos na tua paz, guarda-nos de todo acidente, guarda a nossa vida de ser ceifada pelos automóveis nas ruas da cidade, acompanha-nos por onde nós andarmos, guarda-nos do malfeitor, abençoe cada irmão, cada irmã, as crianças, ó Pai, guarda do pedófilo. Eu te peço a bênção de Deus sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. O pessoal da cantina já está lá para te atender, viu?